Olá pessoal, este programa vai ao ar pela Nova TV Contos Sorocaba, canal 7 da NET, todas as terças-feiras às 22 horas. Nas quartas vai ao ar às 19 horas e nas quintas às 16 horas. Pela TV Votorantim, canal 6 da NET e 3 da Supermídia, é transmitido nas sextas-feiras às 21 horas e nos domingos às 16 horas. Não se esqueça disso. Então vamos lembrar que desde o nosso primeiro programa estamos investigando se somos almas imortais, como nos dizem as autoridades espiritualistas, ou se, como nos ensinam as autoridades materialistas, somos meros epifenômenos do corpo, mais propriamente, uma espécie de subproduto excrementício do cérebro que desaparece do palco da existência quando a morte vem e dá a descarga. Nós, eu aqui e você aí que nos assiste, certamente não somos como a Maria vai com as outras, porque ela, para não sair da zona de conforto, evita o esporte mental, que é radical, e sempre um mergulho aventureiro no desconhecido. O desconhecido assusta, a Maria vai com as outras, por isso ela prefere acreditar nesta ou naquela ideologia em moda e nas autoridades que a sustentam. Nós, eu aqui e você aí, decidimos raciocinar para descobrir a verdade sobre o assunto. E foi por nossa própria conta e riscos que demonstramos já no nosso primeiro programa, que sou um eu aqui e você é um eu aí. Já vimos que o eu é tudo para nós. Repito, o eu, o eu é tudo para nós. Portanto, a imortalidade ou a mortalidade é assunto que diz respeito exclusivamente ao eu que sou e que você é e que todos nós somos. O eu é o princípio fundamental de nossas reflexões. E com o fim de zelar pela coerência lógica, nós decidimos desprezar inicialmente, estrategicamente, os conceitos alma, espírito e psiquismo, porque poderiam trazer confusões de valores e de preconceitos ao estudo racional que pretendemos fazer. Tudo isso porque, afinal, o eu desaparece com a morte ou continua após ela? Aí está o nosso problema. O eu desaparece com a morte ou continua? Nós sabemos, até agora, que
O eu existe de verdade porque eu penso. Eu penso sobre aquilo que sinto, assim como você. Ou seja, nós experimentamos o eu que somos, pessoalmente, agora e a todo momento, no seu modo característico de ser. Você perguntaria, e qual é o modo característico do eu ser? Eu responderia, é o de sentir e pensar. Para sabermos de que maneira a morte atinge o eu, precisamos saber como ela é. E como conhecer o modo característico da morte ser e atuar sobre o eu, se nunca a experimentamos da mesma forma que experimentamos o eu? Como? Apesar dessa impossibilidade de experimentar a morte, insistimos em querer saber o significado exato dessa palavra. E por isso passamos a pedir para as pessoas que tanto falam dela, que nos descrevessem como ela é. Você se lembra que no programa passado descreveram o jacaré para nós? E com essa descrição nós pudemos localizá-lo, encontrá-lo no zoológico, porque o bicho correspondia fielmente com a descrição que nos deram. Então, o problema se tornou cabeludo porque não encontramos ninguém, seja cientista, filósofo ou leigo, que a tenha experimentado para nos descrever como ela é. Aí percebemos então que a morte não existe como uma coisa substancial na realidade natural. Ela não é igual a um jacaré. A morte é apenas uma ideia produzida pelo eu, e só existe na realidade artificial da mente humana. Foi quando nós pedimos para que as pessoas definissem essa ideia de morte. E então elas nos disseram que a palavra significante, morte, tem como significado a ideia de fim da vida. Olha, dá uma lembradinha aqui comigo. A realidade artificial é tudo aquilo que o homem produz. É tudo aquilo que o eu produz. Ou seja, automóveis, helicópteros, avião-jato, todo tipo de objeto, todo tipo de ideia e todo tipo de palavra. Então nós temos aqui um indivíduo pensando, ele pensa o significado e fala o significante. Olha, experimentamos o jacaré, vimos o jacaré. Quando ele fala jacaré, é o significante. Na nossa mente vem a figurinha, vem a imagem, algo que nos lembra o jacaré. Isso é o significado. Ora, essa realidade, ela só existe em função do homem. O homem que criou a linguagem e, portanto,
portanto, o significado da linguagem, portanto, essa é a nossa realidade artificial. A nossa realidade natural é o eu, nós, enquanto corpos, as árvores, as flores, os rios, essas coisas surgiram naturalmente, sem que o homem tivesse criado. Lembraram disso então? Ora, então o que nós estamos vendo? Que a morte é uma ideia cujo significado é uma ideia. Não é como o jacaré que vem assim, salta algo na cabeça da gente que a gente viu. É uma ideia, a gente tem que pensar para poder traduzir qual é esse significado. É uma ideia de fim. De fim de quê? De fim da vida. Ora, então a morte significa fim, significa vazio, significa a ausência de algo que existiu, mas acabou. Acabou. Como toda experiência sensível, experiência dos sentidos, ocorre com coisa presente, com objeto presente, existente no espaço, ficou claro, então, porque ninguém realmente podia experimentar a morte. O fim é o marco zero de um fenômeno. Um corredor de maratona, por exemplo, que chegou ao fim da corrida, ele chega morto de cansado, ele para de correr. Portanto, no fim da corrida, o fenômeno corrida não temos como experimentar o fenômeno da corrida. A palavra morte, portanto, como o fim de outra coisa, apesar de ser classificada como um substantivo, não tem substância para ser experimentada. É triste, parece triste. A gente não tem como pegar a morte. Por essa razão, ficou fácil concluir que, olha, por favor, atenção você aí, olha, por isso foi fácil a gente concluir que quando um cientista fala de morte, ele não fala por ser um eu que faz ciência, mas por ser um crente como outro qualquer, pelo menos neste assunto. Sim, entenda, porque o que ele fala sobre a morte não resulta do método experimental da ciência. E oportunamente, mais para frente, estarei demonstrando que a sua fala também não decorre de uma metafísica honesta, racional e autêntica. Todo esse procedimento de estudo nos levava a crer ou indicava para nós que estávamos diante de um vício do entendimento ou então de uma repetição impensada de papo furado. Nós tínhamos que verificar se essa hipótese de papo furado era verdadeira. Então, tivemos que aprofundar, ir mais fundo na análise para experimentar aquela coisa que supostamente existia, mas que acabou, que chegou ao fim, que se ausentou com a morte. Vocês lembram, por analogia, no programa passado, que o mato espinhoso era
coisa que realmente existia, e depois de ceifado pelo facão, pela foice do nosso guia do safari, desaparecia do nosso caminho. O mato. Era a coisa natural, uma coisa substancial, que desaparecia, que chegava ao fim, quando o nosso guia usava o facão ou a foice no golpe que ceifava o mato espinhoso. Eu falei golpe. Outra vez. Eu vou repetir, mas não o golpe. O mato espinhoso, veja bem, depois de ceifado pelo golpe da foice, sumia da trilha por onde nós caminhávamos. E o caminho, a trilha, que nós chamamos de picada. Quando chegamos no fim da picada, o que significava o fim da picada? Que o mato estava ali, aquele mato espinhoso danado na nossa frente, e o guia se mandou. Então, o que existia na picada era o mato, e o fim dele é que nos dava o caminho, a trilha. Você viu então? Você viu? De novo, então, e por nossa própria conta e riscos, sempre por nossa própria conta e riscos, resolvemos experimentar com todo o apuro e vigor dos nossos sentidos, então, a coisa que supostamente acaba, finda, que é o fenômeno da vida, seja ela espinhosa ou não, antes. Mas temos que investigá-la, estudá-la, antes que seja ceifada pelo golpe da caveira com a sua simbólica foice. Então, novamente, nós nos vimos com o mesmo problema. A vida também não tinha substância. Não conseguimos ver nenhuma vida correndo, atravessando a rua, andando de um canto para outro, entrando numa casa, saindo. Tal como ocorreu com a morte, ninguém foi capaz de nos apresentar a vida para que nós apertássemos a mão dela. Olá, olá, vida, você é tão exuberante, você é tão alegre, tão profusamente aparecida. As pessoas acreditam falar da vida quando estão falando de coisas completamente diferentes. Normalmente elas dizem que a vida é sentir o vento no rosto, comer do bom e do melhor, andar e correr pelos campos, passear, curtindo a natureza, etc. Mas isso não é vida. Isso aí é básico, é elementar. Elementar, meu caro Watson. Isso aí é apenas o eu sentindo o vento no rosto, o sabor do alimento, da bebida, do sexo, do andar, do namorar, do correr, do passear na natureza, etc. É chato, mas a gente tem que revelar, não é? Tamanha confusão, realmente, revela, novamente eu digo, que há um sério vício no entendimento humano. E essa confusão parece ser causada pelo uso das abstrações na linguagem, ou do mau entendimento do que significam as abstrações. Ou seja,
Tanto a morte como a vida são meras palavras significantes, nomes substantivos, mas abstratos, que não possuem substância correspondente na realidade natural. Fica só nesta dimensão, neste panorama e neste plano. Significante, significado. Significante é a palavra abstrata e o seu significado, que é uma ideia elaborada. Uma ideia elaborada não é, repito, uma representação daquela coisa realmente existente e substancial na natureza, como essa florzinha esquálida que tem aqui. É esquálida, mas ela é natural, existente. Então, vamos fazer um experimento científico mais uma vez, para que você compreenda bem o que eu estou dizendo. Eu vou fazer um pedido a você. É um pedido significante. E você é um pedido significante. E você deverá prestar atenção no significado que vai lhe ocorrer, que vai vir na sua mente. Eu vou pedir para que você defina ou descreva a sua mamãe. Viu? Viu? Quando eu digo sua mamãe, você pensou em uma mulher singular, única, específica, original. Você não precisou de esforço nenhum para lembrar do seu sorriso, da sua imagem, do seu carinho. De um modo reflexo, automático, saltou na sua mente a representação de uma mulher com uma identidade definida e um inconfundível significado que possui um correspondente substancial na realidade natural que você experimentou. Jacaré é o significante. Você pensa no jacaré, é o significado. E tanto a palavra como o significado corresponde, se refere ao bicho, aquele bicho parecido com um lagarto, aquela boca, que tem aquela boca enorme, cheia de dentes. Entendeu isso, não é? É fácil. Olha aí. Tanto o significante, palavra, jacaré, como o significado, aquela imagem que surgiu na nossa mente, corresponde ao bicho natural, um objeto natural e existente. Não estou fazendo comparação nenhuma com a mãe. A diferença é enorme. Apenas a semelhança está em ser algo experimentado como o eu. Agora, seria diferente se eu dissesse apenas a palavra mulher. Aí então, falando mulher, nós temos uma palavra que exigiria um esforço interpretativo para associar a palavra com a mamãe, porque a mamãe é mulher. Para associar mulher com mamãe, já fica um negócio meio estranho. Por quê? Porque a palavra mulher evoca um significado que é uma ideia. Uma ideia de qualquer mulher.
E é por isso que a mamãe não vem à nossa mente. A mamãe não é qualquer mulher. A palavra mulher já leva um certo grau de abstração, de afastamento, de distanciamento da mulher que é a mamãe, que é específica, singular e passível de ser experimentada pelos sentidos. Veja, se nós dissemos mamãe, nós dissemos mulher e agora nós falamos humanidade. Nesse exemplo, humanidade, a palavra também inclui no significado a sua mãe e a minha, porque elas fazem parte dessa humanidade. Mas por ter um maior nível de abstração, mamãe está muito distante da palavra quando nós a usamos. Às vezes, a abstração é uma ideia tão complicada que nem mesmo remotamente lembra algo que se pode experimentar. Assim é liberdade. A pessoa está na cadeia, está atrás das grades, seja lá pelo que for, seja por crime político, vamos dizer assim, seja por crime comum. Liberdade é para ele uma ideia muito distante. Ele está, então, alienado da liberdade. Mas liberdade é uma abstração difícil de se descrever, de ser definido. Assim também justiça. Precisamos entrar em conceitos de direito, precisamos entrar numa série de assuntos para poder esclarecer o significado de justiça. E liberdade, então, que a gente já explicou também em nossos programas. Todas as abstrações. Agora veja, concentre-se. E você lembra, quando eu falei no programa passado, que no curral tinha 30 carneiros e que se você fosse lá, você experimentaria com os sentidos apenas os carneiros, mas nunca experimentaria o 30. Então, 30 também é um artifício cognitivo, uma abstração que se refere à quantidade. E só existe na realidade artificial como uma criação do eu inteligente que sente e pensa, mas o 30 não existe na realidade natural. Sendo assim, um corpo não pode apresentar a morte porque a palavra se refere a uma ideia abstrata, que significa o fim de alguma coisa supostamente existente. Vida também é como o 30. Observe que eu estou cercando com cuidado um tema que é muito pleno, arraigado de fé ou de crença. Morte e vida são valores poderosos. Uns estão crentes que a morte é fatal para a existência do eu. E outros são igualmente crentes que não é fatal para o eu. Então, veja, para o crente é muito difícil deixar de crer. E eu então, vocês observam que eu não estou querendo bater de frente com ninguém. Eu tento derrubar a crença
atacando-a pelos flancos nos seus pontos mais superficiais. Primeiro, e estamos rodeando e atacando pelo flanco da linguagem que é a produção artificial dos humanos. Na linguagem, os signos, os símbolos, os sinais são colocados de forma a transmitir valores ideológicos e crenças. A linguagem é um extraordinário instrumento de imposição de poder e de manipulação. De mentes incautas. Nós já mencionamos isso aqui anteriormente. Então, atacando assim pelos flancos, atacando pela linguagem, nós vamos comendo o problema da vida e da morte pelas beiradas, como se diz. Ou, em outras palavras, nós vamos como quem cava um túnel de uma mina. Nós começamos cavando a camada superficial do solo e prosseguimos para ultrapassar as camadas de terra mais profundas, até deslumbrarmos a incrível luminosidade dos diamantes ou da preciosidade do saber que nós estamos procurando. Mas eu dizia que é muito difícil abandonar a crença. Uma crença cristalizada fica virando na cabeça e alguém poderá defendê-la, argumentando, até mais ou menos enraivecido, dizendo: mas todos nós experimentamos, nós constatamos com os sentidos a diferença que há entre um corpo vivo e um corpo morto. Então, a verdade é que todo corpo que passa por uma transformação fenomênica se modifica. Isso é tão óbvio. É o que você está falando? É tão óbvio isso, pois do contrário nós não poderíamos falar em transformação. Eu acentuei bastante forma, porque nós vamos trabalhar com isso. Então não teria sentido falar em transformação se não houvesse uma diferença entre um ponto inicial e um ponto final. Só que essa diferença não justifica uma linguagem enganosa, mentirosa, porém viciada. Então, só para compreender realmente as reais diferenças entre dois corpos, temos de sair das crenças em papos furados e aprofundar um pouco mais a nossa análise racional. É o que nós estamos fazendo aqui nesse programa, reflexão sobre a vida. Temos de saber primeiro o que é que muda, o que é exatamente que muda. É um objeto substancial ou não? É o que nós estamos fazendo. O que é que muda? E a mudança, nós temos que saber também, a mudança é do que para quê?
Tomemos então a definição da morte divulgada por pessoas mais refinadas intelectualmente para análise, com a finalidade de compreender. Então, essas pessoas diriam: a morte é o fim das atividades vitais. Agora sim. Agora sim. Para compreender as diferenças que existem entre a presença das atividades vitais e o seu fim, agora sim, nós vamos fazer uma outra experiência. Você está pronto? Você está pronta para a experiência? Para se comportar, para agir como um cientista ou uma cientista? Você está pronta? Tem coragem? Então nós vamos visitar uma funerária. Comece a supor que nós fomos. E chegando num dos velórios de lá, nós permanecemos ali em silêncio, apenas observando. E logo ouvimos comentários e referências à personalidade, ao caráter, à inteligência e à bondade do jovem falecido, que atendia pelo nome de Ambrosino. Comenta-se ali que antes de sofrer o fatídico acidente de moto, ele fazia questão de lembrar a família quase todo dia que era um doador de órgãos cadastrado. E o seu coração, fígado, córneas, pulmões, rins, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, segmentos de ossos, cartilagens, pâncreas, tecidos, estômago e intestinos foram transplantados para outras pessoas que passaram a gozar de uma saúde melhor, porque ele acabou falecendo num acidente de moto. É triste se olharmos para a situação do Ambrosino, mas alegre se olharmos para a situação de tantas pessoas que se beneficiaram com esta bondade deste jovem. É o que nós estamos pensando, eu e você, quando ouvimos uma pessoa começar a discursar e a dizer que o Ambrosino tinha assumido a sua condição essencial de alma e partido para um lugar bem melhor do que esse, porque foi um jovem muito generoso. Todo mundo se comoveu, inclusive nós. Agora veja, por favor, preste atenção, olha, nós já sabemos que o nome Ambrosino se refere ao eu e não ao corpo. Por quê? Como que eu tenho a audácia de afirmar que o nome se refere ao eu? É simples, porque só o eu que sente e pensa é que pode se identificar com um nome e responder, a quem o chamou. Não é mesmo? Agora, a mesma coisa não se pode dizer do corpo. Veja bem, nós estamos ali e você não teria coragem de chegar no ouvido daquele corpo e chamar Ambrosino, Ambrosino, ei Ambrosino. Teria? Então, é óbvio
que o nome se refere ao eu, que sente e pensa. É o eu que aceita atender pelo nome. Já pensou que ridículo você faria se ficasse falando para aquele corpo que praticamente só sobrou a cabeça, pouca coisa lá, e você ficar Ambrosino e ficar esperando ele reagir? O eu, o nome é para o eu, não é para o corpo. Ficou claro isso, não ficou? Então, você não se atreveria a fazer isso e ficar lá esperando ele responder. O corpo, né? O corpo responder. Então, o fato é que depois de ter doado tantos órgãos para transplantes, esses órgãos que então circulam por vários estados do Brasil e talvez até na Europa, e apenas a cabeça e um pouco do corpo tinha sobrado do Ambrosino. Nessa situação, se os órgãos do Ambrosino continuam existindo em outras partes do mundo, queremos saber se o eu segue também essa regra e também continua existindo em outras partes do mundo. Talvez em um lugar melhor, como disse aquela pessoa que discursou. Talvez essa seja uma regra. O problema é que no momento, nós, eu e você, ainda não temos como afirmar e também não temos como negar sobre o eu do Ambrosino sem apelar para a crença, para a fé. E nós queremos fundamentos racionais, provas empíricas, evidências daquilo que nós iremos afirmar ou negar após nossas reflexões. É evidente que não temos nenhuma evidência direta de que o eu Ambrosino está naquele corpo. Não é claro isso? E por que é claro? Porque aquele corpo não se move de modo inteligente. Se alguém chutar o caixão, ele vai se mover, mas não vai se mover de uma maneira inteligente. E também nós não temos nenhuma evidência direta de que o eu Ambrosino tenha ido para outro lugar. Aliás, veja que interessante. Ele poderia estar ali mesmo, numa condição energética não detectada por nós, gritando nos nossos ouvidos, e nós o estaríamos ignorando. Por quê? Porque os nossos sentidos só estão habituados a experimentar movimentos corporais, substanciais. Agora veja, nem quando o indivíduo está ali, o eu está ali no corpo, nós nunca vemos o eu. Presta atenção, nós nunca vemos o eu do outro. Pior ainda, nós sempre fizemos questão de ignorar os movimentos do eu, tanto o próprio como o alheio. Nós só temos a atenção voltada para corpos, para coisas substanciais, grana, money. E alguns de nós, então, só viemos prestar atenção
no eu que somos, depois que assistiu ao nosso programa e participou da nossa experiência de elucidação nesta série de programas. Por que então, diga-me, por que então cargas d'água, agora que estamos acreditando que o outro eu deixou de existir, porque o corpo dele está no caixão, por que agora nós faríamos algum esforço para vê-lo ou ouvi-lo se nós nunca fizemos questão disso? Como que nós iríamos ver? Como que nós iríamos ver? Como que nós iríamos reconhecer esse eu se nós nunca prestamos atenção para conhecê-lo? Nós não podemos reconhecer aquilo que nunca fizemos questão de conhecer. Não é óbvio? Não é elementar? Eu acho. O fato é que viemos reproduzindo as crenças de uma cultura essencialmente materialista, que, não fique bravo comigo, que nos programou para admirar apenas corpos e a realidade artificial das conversas vazias de conteúdos mais profundos. É por isso que tem político que mente muito, porque ele está acostumado com isso, com essa crença em palavras, em papo furado. O fato é que fomos levados a nos encantar apenas com os ídolos fabricados e os produtos tecnológicos e de consumo. O fato é que, com toda a nossa atenção dirigida e voltada ao progresso da economia nacional, toda a natureza passou a ser ignorada por nós. E o eu próprio e alheio, que é essa natureza, foi ignorado junto com ela, com a finalidade de existência totalmente, com essa finalidade da nossa existência, eu repito, totalmente divergente, totalmente diferenciada da preservação inteligente daquilo que é natural. Os homens, de um modo geral, passaram a uma sistemática destruição dos rios, dos mares, dos ares, das florestas, da flora e da fauna. As relações humanas estão se dando sob o império das vantagens financeiras e dos corpos que se prostituem no anonimato das multidões. Eu não gosto de fazer discurso. Aliás, eu não sou de fazer discurso. Até quem me conhece acha que eu sou um bocado calado. Porém, aqui... Alguém aqui pensou, conta outra. É sério. A cada geração aumenta a indiferença geral por aquilo que o outro é, por aquilo que o outro sente ou pensa. Josefa, na sua opinião, as pessoas de hoje se relacionam com respeito e consideração umas com as outras? Tem pessoas que se relacionam, mas a maioria é com falta de respeito, principalmente na minha idade. É com uma falta de respeito tremenda, né? Rose, as pessoas de hoje se relacionam com respeito e consideração umas com as outras?
Olha, eu acho que muito pouco, poderia ser muito melhor. Luiz, na sua opinião, as pessoas de hoje se relacionam com respeito e consideração umas com as outras? Eu acho que não, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco disso, né? Acho que o respeito, o amor ao próximo. Jonatas, as pessoas se relacionam com respeito e consideração umas com as outras? Ainda existem pessoas que não estão aptas a viver em sociedade ainda. Tem umas que são bem complicadas de lidar, né? Ora, o eu é natural, não é um produto da tecnologia. E embora muitos se esforcem em transformar o eu em mera inteligência robótica a serviço de ideologias, ele sempre pode ativar recursos racionais e se descobrir em sua natureza inteligente, como nós estamos fazendo aqui. Voltemos ao féretro. Eu sei que você não quer voltar lá, mas voltemos. Não custa nada, é experiência. Voltemos ao féretro e verifiquemos que realmente estamos diante de um corpo que apresentou certos movimentos chamados de atividades. E agora não está apresentando. Estamos vendo isso. E concluímos muito acertadamente. Certamente, este corpo passou por uma transformação fenomenal. E é só isso. Não há necessidade de repetir impensadamente conceitos viciados pelo erro. Eu repito que não há necessidade de repetir impensadamente conceitos viciados pelo erro. Sem fazer isso, nós estamos buscando os fundamentos do que realmente acontece nessa transformação natural que vitimou o corpo do Ambrosino na flor da sua idade. Então, esse é o nosso próximo problema. Para o próximo programa, hoje eu só tenho tempo para adiantar que a nossa mamãe, a mamãe, estará se apresentando aí no próximo programa para nos ajudar a desvendar esse mistério. Mistério que nós viemos estudando na série Reflexão sobre a Vida. Para o momento, então, só me resta agradecer. Muito obrigado pela sua atenção, amiga, e até lá, se você tiver coragem. Bye!